Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esta fala foi dita por Jesus, a fala para que as nossas boas obras elas brilhem diante dos homens, para que seja vista a glória de Deus. Ela foi dita após de um momento, numa tentativa de Jesus trazer uma visão eterna para os seus discípulos. Minutos antes, aonde Jesus, a Bíblia diz que ele andava pelas vizinhanças de Galileia, e ele curava, ele trazia toda sorte de cura, de milagres, ele resolvia a vida das pessoas através de curas e milagres. E depois de um breve momento de a sua fama ter expandido pela região, Jesus ele começa a trazer uma outra visão. Ele muda um pouco essa visão que os apóstolos, que o povo tinha da cura, do milagre, de resolver os seus problemas imediatos. Um problema ali de dor no pé, um problema talvez de uma cura de um câncer, de uma lepra, uma doença talvez sem cura, uma pessoa talvez aleijada, sem pernas, cega e surda, um problema imediato ali que é resolvido. Pessoas que tinham problemas e que Deus foi curando, trazendo milagres. E ele tira um pouco essa visão dessa fama que espalha por esses milagres que ele faz, e ele traz agora uma conotação sobre visão eterna. Ele traz essa tentativa, Jesus traz essa tentativa antes de falar isso, dos seus discípulos realmente olharem para o que importa. O que importa, Jesus ele está querendo dizer, não importa mais esse imediatismo que eu estou fazendo para você. Eu sei que vocês estão sendo levados pela cura, pelo milagre imediato, mas o que eu quero trazer para vocês é uma visão de eternidade. Por isso, felizes são vocês que choram, felizes são vocês que são humilhados, felizes são vocês que são perseguidos e são caluniados por causa do meu nome, pois de vocês são o reino dos céus. Pois vocês herdarão o reino dos céus. Pois de vocês serão consolados, e de vocês pertencem ao reino dos céus. Jesus ele percebe isso, ele percebe que as suas obras, ou propositalmente ele vai usando as suas obras para de algum momento trazer as pessoas da visão imediata para a visão eterna. É por isso o tema da nossa pregação é a graça da arte. É um trocadilho de propósito, a graça da arte ou a arte da graça. Nós vamos ver como que Jesus ele usa isso muito bem, e ele vem até nesse versículo 16 dizendo: assim brilha a sua luz através das obras, para que seja visto a glória de Deus através das suas obras. Aonde Jesus, um pouco antes, ele fala: vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. Se o sal não tem sabor, não serve para nada a não ser pisado. Ele também diz que nós devemos ter sabor. Se a gente não tem um propósito de visão eterna, não serve para nada. Assim como ele diz, alguém vai acender, ninguém acende uma lâmpada ou acende uma vela e coloca debaixo de um alqueire, ou seja, debaixo de uma vasilha, mas coloca ela no meio de um candelabro para iluminar toda a sala. Assim como uma cidade, ela não pode ser ofuscada quando ela está edificada e construída no alto. E o que Jesus está querendo dizer agora para nós é que nós possamos brilhar através das nossas obras para a glória de Deus ser vista. E para isso nós devemos entender algumas coisas que acontecem na humanidade. Deus ele traz essa tentativa agora do homem ter uma visão eterna, de homem ter um foco eterno, ele entender que todas as suas obras ela tem um propósito eterno, porque ele sabe das dificuldades do homem, ele sabe das mazelas que passam no coração do homem e dessa necessidade que o homem tem de contemplar algo. Assim como a fama de Deus tinha se espalhado pela cura, pelo milagre, por resolver de forma imediata a vida dos homens, imediatamente Deus usa isso
e ele reverte para uma visão eterna, porque ele sabe que o coração do homem caído, ele tem uma necessidade de contemplar. O homem, ele tem essa necessidade constante de contemplar algo, de admirar algo. O homem, a todo momento, ele tem essa necessidade, e por isso o título da nossa mensagem é a graça da arte. Essa necessidade, de onde vem essa necessidade de homem contemplar a arte, do homem contemplar a cultura, do homem contemplar uma obra-prima? O homem, ele vê uma escultura, ele vê uma arte, ele admira, como isso traz fama nas pessoas, as pessoas que têm um dom de construir algo magnífico, algo bonito, de construir uma arte, de desenvolver uma cultura. É uma necessidade que nós temos, né? Nós temos a todo momento essa necessidade de usufruir de arte, de usufruir de cultura. Nós, todo momento, nós gostamos disso, de contemplar uma igreja medieval que foi construída pela mão dos homens há 10 séculos atrás, de nós admirarmos e contemplarmos um quadro, uma escultura, uma música, uma obra, um lugar, uma história. Isso às vezes pega a gente gosta disso, né? A gente vê isso às vezes muito no nosso meio, a vontade de conhecer um lugar histórico religioso. Eu tenho uma vontade de conhecer Israel, passar por aquelas ruas onde Jesus passou, visitar aqueles templos famosos, históricos. Nós temos essa vontade, nós vemos excursões aí no meio nosso, né? Excursão Israel, Paris e Grécia. E nós vemos essa necessidade de nós contemplarmos isso. Nós gostamos de contemplarmos a história, né? A história, quem fez parte de tal igreja, quem foi o responsável de trazer tal ensino, os missionários, e a gente fica ali idolatrando muitas vezes a história, idolatrando muitas vezes uma pessoa que foi responsável por construir algo, uma pessoa que lutou por algo. Essa necessidade de contemplar a história, o dia da libertação de algo, o dia que a história, que a igreja passou a ser isso, não é mais aquilo. Nós temos marcos históricos, pessoas que são marcos históricos, que nós muitas vezes contemplamos, e nós muitas vezes adoramos. E aqui não é uma apologia contra a cultura, não é uma apologia contra a arte, e muito menos uma apologia contra a história, porque a história ela faz parte das nossas vidas, e muitas vezes é interessante nós olharmos para a história e nós tirarmos lição da história. Mas mais do que isso, nós temos um cuidado de nós entendermos a necessidade intrínseca do coração do homem de contemplar algo, e isso se tornar um fator motivacional mais do que a Jesus Cristo, mais do que a glória de Deus. Isso nos pega, isso nos enche de necessidade, porque o homem tem na sua raiz a necessidade de honrar. Por natureza, o homem ele tem essa necessidade de contemplar algo. O homem ele tem essa necessidade de honrar algo. Ele tem essa necessidade porque ele foi feito para glorificar e honrar o próprio Deus. Ele foi constituído nessa essência de contemplação. Por isso muitas vezes nós enchemos os estádios e nós gostamos daquele jogador famoso. Nós gostamos de pagar caro para ver o Messi jogar, para ver o Neymar jogar, de ver o show da Taylor Swift. Um show famoso. Nós temos essa necessidade de contemplar algo, e por isso quando nós estamos diante de algo diferente, diante de algo magnífico, nós nos admiramos por isso. Nós contemplamos e muitas vezes nós depositamos tudo nisso. Nós pagamos caro salário, às vezes metade do nosso salário, toda a nossa comissão, para ver algo, para assistir algo, para viajar e contemplar algo. Os próprios discípulos passaram por isso. Lembra disso quando Jesus estava falando: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te reunir debaixo dos meus braços, assim como uma galinha reúne os seus pintinhos, mas você não quis. E os discípulos, ouvindo isso, imediatamente eles pegam Jesus e começam a passear com Jesus pelas calçadas do templo e começam a mostrar as muralhas do templo para Jesus e começam a contemplar aquele templo. E o próprio Jesus
diz: não sobrará pedra sobre pedra. Porque Jesus, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe da nossa estrutura, que nós somos construídos, nós somos criados para glorificar a Deus, mas com a essência do pecado que também está dentro de nós, nós temos uma tentação a todo momento de contemplar algo acima de Jesus, com uma força, com um peso maior do que o próprio peso de nós glorificarmos a Deus. Ele sabe que essa medida, ela é muito tênue, essa divisão, esse peso que um homem ele pode dar a algo que ele contempla, ele pode transcender o peso que ele tem que dar ao peso de glorificar a Deus. A todo momento nós temos que tomar esse cuidado, de nós não contemplarmos algo de como nós devemos contemplar a Deus. E por isso que esse versículo ele vem muito bem. Assim também brilha a sua luz, para que sejam vistas as suas obras para a glória de Deus. O que Deus está querendo dizer é que tudo que nós podemos fazer, nós podemos e devemos fazer para a glória de Deus. Mas como que nós podemos fazer isso? Em primeiro encorajamento, nós entendemos o que significa a glória de Deus. E a palavra glória, ela deriva do hebraico, da palavra hebraica kabod, e é justamente, ela tem um primeiro significado, essa palavra kabod, como peso, e é justamente aonde você põe peso nas coisas. E no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 3, ele usa essa palavra: pesada é a pedra e a areia e uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada. Justamente a palavra kabod, que significa também glória, ela tem a denotação de peso, assim como o Provérbios diz: pesada é a pedra, é o mesmo significado de peso, é alguma coisa que exerce peso sobre uma superfície, assim como uma pedra. Mas também a palavra kabod do hebraico, que significa glória, ela também tem um significado de honra, como você honra, por exemplo, a reis. Essa mesma palavra ela é usada na Bíblia, quando diz em Isaías 14:18, quando o profeta ele quer dar uma denotação de honra a um rei. Ele diz assim, Isaías 14:18: todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Ou seja, cada um jazem com kabod, com honra, que é o mesmo significado de glória. E também essa palavra kabod do hebraico, que significa glória, ela também tem uma denotação de honra para pessoas sábias, onde Provérbios 3:35 diz assim: os sábios herdarão honra, herdarão kabod. E também ela denota honra agora para sacerdotes, onde Êxodo 28:2 diz assim: farás vestes sagradas para Arão teu irmão para glória e ornamento, ou seja, para kabod e ornamento. E nós podemos entender agora que o significado glória, ele justamente tem um significado muito maior do que nós imaginamos, do que brilhar. Esse brilho significa, e ele resume aonde você coloca peso, aonde realmente você se concentra nas suas ações. Então não é uma apologia que você não deve glorificar, e não você deve contemplar uma arte, você não deve contemplar uma cultura, você não deve contemplar uma literatura, uma música, alguma coisa assim, mas aonde você realmente tem colocado um peso em certas coisas e colocado cada coisa em seu lugar, e dado honra a cada coisa que deve ser honrada. E quando nós entendemos que essa palavra honra, ela passa por reis, e ela traz honra a reis, ela traz honra a pessoas sábias, ela traz honras a pessoas que são sacerdotes, nós podemos chegar a apenas uma pessoa que tem todas essas qualidades em uma só, que é a pessoa de Jesus Cristo. O único que é sábio, que tem um peso de rocha, é o único que é rei, pois ele deriva direto da raiz da linhagem de Davi, 14 gerações após Davi, que é levado ao exílio, depois mais 14 gerações do exílio até o nascimento de Jesus Cristo. Milagrosamente, a história e os manuscritos são conservados
E é possível você chegar da geração de Jesus, da geração de José, da geração de Jessé, até passar em todas as gerações, até chegar ao rei Davi. Um rei que foi rei nessa terra, nessa mesma terra que você habita até hoje. E de Jesus, ele é descendente desse rei. E ele morre, e ele ressuscita, e ele é vivo até hoje, e por legitimidade, e por justiça, ele é rei. Um rei vivo, porque ele não morreu. E ele habita esse trono até hoje, esse trono real, celeste e terreno também. Para que você possa não ter desculpas e não ter o entendimento do que é o reinado de Deus. Pois ele é um rei que assume um trono terreno, de um rei que habitou nessa terra, o rei Davi. Por isso ele é rei, e por isso ele também é sacerdote. Na história de Abraão, quando Abraão anda nas regiões de Salém, ele encontra Melquisedeque, o sacerdote de Salém, e ele aceita o sacrifício de Abraão. Melquisedeque, onde ele não tem história em mais nenhum lugar, a não ser na história de Abraão. E o nosso Jesus, ele é o sacerdote, pois a figura do sacerdote, ela tem essa atribuição de ligar o homem a Deus, pois nenhum homem poderia entrar no templo a não ser o sacerdote e fazer expiações do pecado do homem e entrar no lugar santo dos santos, onde somente um sacerdote poderia entrar, onde estaria remetendo que o próprio Jesus, ele é o único que pode ligarmos nós a Deus, assim como o sacerdote fazia. Ele é Deus, ele é rei, ele é sábio, ele é sacerdote, ele é digno de honra, ele é digno de glória. E nós entendemos isso agora. Nós sabemos que ele é o único que merece esse peso de honra. Ele é o único que merece que as nossas obras brilhem para a glória dele. E nessa necessidade de um homem contemplar algo, nessa necessidade do homem servir e honrar algo, o homem que não segue e não glorifica a Deus, ele vai contemplar qualquer coisa que não seja Deus. Ele vai contemplar uma arte, uma cultura. E toda arte, toda cultura, toda filosofia e toda ciência é uma busca e uma tentativa de chegar a Deus. Toda filosofia, toda cultura, toda a arte e toda ciência é uma tentativa do homem chegar a Deus. Onde a própria ciência hoje em dia, ela já decretou, muitas classes de cientistas já concordaram que é impossível não existir uma mente inteligente por trás da criação. É impossível. O homem investiu bilhões, bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro por anos e anos tentando descobrir de onde nós viemos, e aí é chegado na teoria onde todas as coisas vieram do acaso, onde todas as coisas são derivadas de uma explosão, e todas as coisas estão expandindo desde essa explosão, estão se expandindo, aonde o homem continua investindo, investe no telescópio Hubble. O Hubble, ele se assusta que agora nós não temos conceitos de universo, nós temos conceitos de multiversos. Agora nós não temos uma galáxia aqui, uma galáxia ali, mas nós temos um conceito de múltiplas galáxias concentradas num lugar só. E o homem e os cientistas começam a ficar loucos. Eles começam a ficar doidos com o tamanho da grandiosidade, da complexidade desse universo. O conceito de multiversos, múltiplas galáxias reunidas num lugar só, onde eles apontam o telescópio Hubble e eles vão aproximando aquela luz, aquela concentração de luz, achando que é uma estrela, um planeta, alguma coisa assim, e eles vão aproximando, e quando eles vão dando aquele zoom, eles começam a descobrir que aquele ponto é um ponto de um monte de galáxias junto, é um monte de universo junto, concentrado num lugar. Agora, com o avanço do James Webb, o mais novo telescópio mais moderno, que ele tem um set de 26 placas de ouro enormes nele, imagina o valor disso. Eles chegam à conclusão que o universo, em alguns pontos, cai em toda a contradição que eles estudaram por anos e anos, que o universo está se expandindo.
E agora, em alguns pontos de algumas galáxias, algumas estrelas, elas estão se reprimindo. Alguns pontos estão se reprimindo e vai totalmente contra o que eles estudaram. E alguma classe cristã, elas já não negam mais que existe uma mente inteligente por trás da criação. E agora, irmãos, o grande desafio do homem não é irmos contra a arte, irmos contra a filosofia, contra a cultura, mas nós entendermos a necessidade que o homem tem de contemplar algo, mas agora nós entendemos que Jesus, Deus, Ele é digno da glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de peso. Baseado nesse entendimento, agora sim nós contemplamos algo. Agora sim nós viajamos para algum lugar, agora sim nós passeamos pela história, agora sim nós podemos estar diante de uma grande obra-prima, de uma grande arte, muitas vezes diante de uma grande construção e contemplar essa construção com a visão de entender aonde esse homem quis chegar, aonde esse filósofo queria chegar, aonde esse arquiteto, aonde esse escultor, aonde ele queria chegar com sua arte. E a resposta é Jesus. Aonde esse grande artista queria chegar, aonde esse grande filósofo queria chegar, e aonde esse grande cientista queria chegar, é na pessoa de Jesus Cristo. Agora nós podemos contemplar algo com total visão eterna de Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós, pois de vocês são o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós humilhados, bem-aventurados sois vós que choram, bem-aventurados sois vós perseguidos, pois de vocês são o reino dos céus. Com essa visão agora nós podemos contemplar as obras e entender que todos os homens gostariam de herdar o céu e são feitos para isso. Por isso que agora nós temos uma visão de contemplar a arte e a história e entender, o homem gostaria de chegar em Jesus. E muito mais do que o homem, aonde esse homem gostaria de chegar, aonde esse homem quer chegar, é aonde esse homem, com todo esse dom, com toda essa habilidade, poderia chegar. Aonde esse homem poderia chegar com essa habilidade, se tinha motivação, se o peso fosse para a glória de Deus. Imagina se toda a arte do mundo, da Europa, todas as construções, as arquitetônicas e toda a filosofia fosse voltada para levar o homem para a glória de Deus. Imagina isso. E você tem essa oportunidade de contemplar a maior arte, a maior cultura, a maior história que existe, que é a história de Deus. E por isso que ele vivenciando isso, ele com toda a autoridade, ele cura, ele traz milagre, ele resolve os problemas imediatos das nações, e a sua fama é espalhada, e mesmo disso ele nega a sua fama, e ele fala, bem-aventurados sois vós, que sofrem, que choram, que são humilhados, pois de vocês é o reino dos céus. Por isso que ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para a glória de Deus. E mediante nisso que nós começamos a contemplar. É mediante nisso que nós contemplamos tudo e nós fazemos tudo para a glória de Deus. Porque em Provérbios 9:10 diz assim, olha só o que diz em Provérbios 9:10. Acompanhe comigo se você tem uma Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque essa palavra temor, diferente do que muitas vezes nós imaginamos, que é o medo, que Deus vai nos castigar, e por isso esse medo é o princípio da sabedoria, ele tem outro significado muito maior do que medo. O temor do Senhor é justamente você estar diante de uma coisa muito grande, muito maior do que você, muito mais belo e muito mais magnificante do que você, e você admirar isso. É como se você chegasse perto de um pé de uma montanha enorme, maravilhosa, extremamente grande, e você contempla aquela criação enorme, e você sabe que você jamais poderia
construir algo tão grande, uma montanha enorme. Você contempla aquilo e você começa a admirar. Esse é o temor do Senhor. É aquele temor de admiração. É aquele temor quando você vai no fundo da sua casa, você começa a olhar para as estrelas e você começa a imaginar: homem nenhum conseguirá chegar nessa estrela, e Deus criou ela e eu consigo ver ela. É quando você olha para esse lado aqui ó, nessa região, e você olha, dependendo da época, talvez de outubro até fevereiro, e você começa a olhar nesse quadrante, e você vê que no lado superior direito tem uma luz muito brilhante, e você começa a contemplar ela, e você percebe que aquela luz, ela vem da galáxia Andrômeda, a galáxia mais próxima da Terra. 2,5 milhões de anos-luz distante da Terra. Andrômeda, a galáxia mais próxima da Terra. O que nós temos de informação dessa galáxia, o que nós temos de informação da visão e das fotos dessa galáxia, aconteceu há 2,5 milhões de anos atrás. É o que nós temos de informação da galáxia mais próxima da Terra. Nós nem sabemos o que está acontecendo mais nela agora. Nós não sabemos o que acontece nesse exato momento nessa galáxia. O que nós temos de informações dela é no máximo há 2,5 milhões de anos atrás. Para Deus foi ontem. 2,5 dias atrás para Deus. Está lá para o homem contemplar e ver essa grandiosidade da glória e do peso que de fato merece ser adorado. E a motivação maior é isso. É você ter um temor e olhar para isso e entender que homem nenhum é capaz de chegar nesse local. É esse temor de Deus. Entender que Deus é grande, Deus é maravilhoso. E quando nós não contemplamos essa grandeza, o que sobra é uma arte, é uma filosofia, é uma ciência que tenta chegar nesse temor, tenta chegar nessa grandiosidade. É uma necessidade de um se conectar a uma coisa grande. E o que o homem pode fazer é o seu máximo. É criar o máximo de uma escultura, o máximo de uma cultura, o máximo de contemplar uma história e muitas vezes venerar e muitas vezes adorar esse tipo de coisa que sobra para a gente. Nós adorarmos uma história, nós adorarmos um lugar, nós adorarmos algo, alguma pessoa, porque muitas vezes nós não estamos diante do temor de Deus. E quando nós não estamos diante do temor de Deus, nós contemplaremos qualquer coisa. Por isso que a graça, ela só tem graça com Jesus. É outro trocadilho de propósito, porque o título dessa mensagem é a graça da arte, e nós entendemos que a graça, ela só tem graça com Jesus. A graça de Deus, nós só experimentamos ela de verdade, e nós entendemos o quanto que ela é grande quando nós entendemos quem é Jesus. Nós entendemos que nós temos a oportunidade de contemplar algo muito maior do que as mãos dos homens. E nós temos a capacidade sim de viajar, de contemplar a história, a filosofia, a escultura, a história dessa igreja, a história do povo de Israel, a história dos templos, a cultura, toda a arte arquitetônica, com uma visão muito maior, que vai além da visão de muitas vezes de quem construiu aquilo. Você tem essa capacidade, porque a graça, ela só tem isso, ela só tem graça com Jesus. Nós temos que ter esse cuidado de nós não passarmos essa linha, ou muitas vezes nós voltarmos para uma linha anterior e de nós adorarmos coisas menores, de nós contemplarmos coisas menores e de nós estarmos refém da necessidade de muitas vezes contemplar a história dos missionários que mudaram a vida da igreja. Aí vem o nome A, o nome B, a necessidade de nós andarmos pelas ruas e a necessidade de nós adorarmos aquela construção por onde Jesus passou, onde Jesus, ele vai voltar, ele vai fazer tudo novo, ele vai acabar com tudo, com toda a terra, com toda a construção, com toda a obra, com toda a arte, e aí nós vamos realmente adorar, cultuar e realmente venerarmos e contemplarmos a verdadeira arte feita pelas mãos de Deus, a cidade santa. E volto a dizer, não que você não possa viajar,
Não que você não possa contemplar, eu sou consumidor disso, mas é muito melhor você consumir isso com a visão certa. Aonde essa pessoa queria chegar? Porque tais homens são indesculpáveis, pois os atributos visíveis e invisíveis de Deus são facilmente percebidos por todas as coisas criadas. Por isso a graça só tem graça com Jesus, porque todas as pessoas, quando elas acordam, elas experimentam a graça da vida, elas experimentam o milagre da vida. Não tem como você olhar para uma criança, uma mãe grávida, ela conceber a vida e você não pensar em Jesus, não pensar que existe um Deus Criador. Não tem como você acordar, olhar para o céu, olhar para as estrelas e você não se tornar indesculpável. Por isso o próprio Deus disse para essas pessoas que são indesculpáveis, que perverteram a verdade pela injustiça, e entregou essas pessoas para uma disposição de concupiscência, de perversidade, que trocaram o Criador pela criatura. E muitas vezes nós conseguimos e nós vamos contemplando qualquer coisa que não é Deus, nós vamos adorando qualquer coisa que não é Deus, e muitas vezes nós adoramos o filho, nós adoramos o esposo, nós adoramos a esposa, nós adoramos o ministério, nós adoramos a história da igreja, nós adoramos uma pessoa que fez parte da história das igrejas, e nós vamos adorando, nós vamos sendo fábricas de ídolos, nós vamos fabricando ídolos nos nossos corações. E o próprio Deus, ele fala, cuidado com isso, cuidado, porque nós somos indesculpáveis. Existe um ser criador, que somente que você olhar ao redor você percebe, e por isso cuidado para você não perverter a verdadeira graça de adorar quem merece ser adorado, e não somente uma criatura. Esse é o nosso cuidado que nós devemos ter, a necessidade de adorar somente a Deus. Nós temos essa inclinação, nós temos essa raiz de adorar as coisas, de adorar a história, de adorar os fundamentos, de adorar as instituições. Isso pega a gente, né? Muita gente fala, que igreja que você é mesmo? Ah, você é dessa igreja? Ah, não, eu sou batista. Você é dessa igreja? Nós gostamos de saber com quem a gente está falando, de onde é a sua história. É importante isso para a gente, isso pega a gente. Essa questão de sabermos e o que nós estamos contemplando, essa necessidade. E por isso, em Efésios 2, um versículo emblemático, todo mundo sabe de cor, Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que nem se gloreie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E nós sabemos que nós não somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, porque pelas graças sois salvos, não pelas obras, para que nem se glorie. E muitas vezes nós gostamos de saber disso, muitas vezes nós até gostamos de autenticar, nós gostamos de carteirar, que nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras. Quando nós conhecemos a obra do Evangelho, a notícia que Deus fez por nós, que Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou, e que nós não somos capazes de nós salvarmos, e nós tivemos isso de graça, nós obtemos isso, e muitas vezes nós gostamos de usufruir dessa ideia, que pela graça que nós somos salvos, não por obras, e muitas vezes nós até carteiramos, não é pelas obras, veja bem, não é pelo que você faz, é pela graça que nós somos salvos. Nós sabemos disso, e muitas vezes nós gostamos de mostrar para pessoas que nós sabemos disso, e porque muitas vezes as suas obras não remetem à graça que te foi imposta, à graça que te foi presenteada. Muitas vezes nós sabemos disso, mas uma coisa é saber que a salvação é pela graça, a outra é saber disso e não praticar. É estranho,
Porque o próprio Deus, ele diz, não pelas obras para que nem se gloria, e no outro lado ele diz assim, que as suas obras, que brilhem as suas obras para a glória de Deus. O que Deus está querendo dizer é que as suas obras, ela não é capaz de te salvar, mas por eu ter te salvado, as suas obras devem mostrar a minha glória. Olha só, olha como que nós podemos não se perder só com os trocadilhos das palavras. Olha como que nós podemos não se perder se a gente não prestar atenção o que significa a obra redentora de Deus. Nós rapidinho nós nos se perdemos nas próprias palavras. Porque de um lado, Sassá, ele diz: pela graça sois salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Só que de outro lado, o próprio Jesus diz que brilhem as suas obras. Agora, o nosso cuidado é esse. Qual é a motivação que eu faço as minhas obras? Porque muitas vezes nós sabemos que é pela graça, e muitas vezes nós temos vontade, não é pelas obras não, é pela graça. Então por que essa graça não te consome e você não pratica as obras para a glória de Deus? Essa é a pergunta. Muitas vezes nós gostamos de carteirar as pessoas, não é pela graça, não é pelas suas obras. E muitas vezes nós estamos sabendo que não é pelas nossas obras, é pela graça. E porque uma coisa é saber que a salvação é pela graça, e a outra é saber disso e não praticá-la. Uma coisa é você saber que você foi alcançado pela graça e você não ser uma mulher submissa ao marido. Uma coisa é você saber que Deus morreu por você e você vem com total tristeza para a igreja, ao ponto de você apoiar o seu braço e não contemplar a graça que foi te dada. Uma coisa é você saber disso, e esse Deus que te fala para você que foi feita pela graça, ele fala: servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos com Ele com cântico. Então uma coisa é saber da salvação que é pela graça, e a outra é saber disso e não praticá-la. Então o que a graça tem de efeito sobre nós? Por que nós não fazemos isso? Por que nós não fazemos tudo bem feito? Por que nós não somos os melhores funcionários? Assim como eu deparei sábado, fez todo sentido para mim. Uma menina acabou de chegar na empresa, todo mundo performando mal, todo mundo com baixa eficiência. Chega uma menina, com poucos dias de trabalho, começa a performar, começa a ser eficiente, começa a ser boa, começa a fazer coisas que muitas vezes as pessoas não estão fazendo. Por minha surpresa, ela é irmãzinha de uma menina que vai no Clube do Livro. Uma das meninas mais doces do Clube do Livro. Uma das meninas mais eficientes do Clube do Livro. Aí chega a irmã dela. E uma família toda envolvida em princípios. Uma família toda participando na igreja. Aí eu comecei a entender por que aquela menina ela faz bem feitas as coisas. E a pergunta é: por que eu não faço bem feitas as coisas para Deus? É uma coisa saber pela graça, e é uma coisa saber que eu tenho que fazer as coisas correndo, mas eu tenho que fazer uma coisa, tem que provar, não está funcionando, corre, pega a pilha, olha o fio, segura o fio que está caindo, que não sei o que, olha não sei das quantas, e a gente vai fazendo, e a gente sabe que Deus entregou tudo para a gente. Por que a gente não entrega tudo que nós temos? Não que nós não temos, mas por que nós não entregamos toda a nossa atenção, toda a nossa alegria, toda a nossa concentração e todo o nosso melhor para Deus? A pergunta é essa. Uma coisa é saber da salvação pela graça, a outra é saber disso e não praticá-lo. Por que nós não somos fervorosos com a graça de Deus? Mais e mais com o que você tem, não com o que você tem. Você faz o seu melhor com o que você tem. Você é o seu melhor marido, a melhor versão de marido de Jesus. Você é a sua melhor versão de esposa para Jesus, para que Deus brilhe. A sua responsabilidade como esposa não é o seu marido, não é você somente respeitar o seu marido, como o próprio Deus da graça pede, mas a sua responsabilidade como esposa é que Deus brilhe, que a glória de Deus brilhe. Quando você pensou em casar, Deus me dá um marido, me dá um filho, Ele falou: toma aqui, para a minha glória. Como Deus tem brilhado através dos seus ministérios? Como que você tem se dedicado? Como que você faz bem feito? E o problema é que muitas vezes nós competimos com pessoas que se propõem a fazer bem feitos
muitas vezes para contemplar a criatura e não o Criador. Nós competimos, a mídia da igreja compete com pessoas que estão dispostas a fazer muito bem feito, que estão dispostas em fazer um vídeo bem feito, que estão dispostas em fazer uma iluminação bem feita, que estão dispostas a ter um material bem feito, a ter um microfone bem feito, para glorificar a criatura. E o que você tem feito bem feito para glorificar a Deus? Eu não estou falando que essas coisas são a motivação, que os recursos, que a iluminação, que as pessoas são a glória. Mas o que você tem feito de bem feito para a glória de Deus no seu ministério? Nós competimos com cantores que têm instrumentos, que têm dons muitos melhores, e muitas vezes não tem essas coisas, mas tem disposição muito maiores para glorificarem a criatura. Qual é a nossa disposição que nós cantamos? Qual é a disposição que nós louvamos o Deus da glória, que Ele é digno dessa glória? Qual é a nossa disposição versus a competição que há no mundo? A pergunta é essa: o quanto que nós temos lutado com a disposição da arte e da cultura que está voltado à criatura versus a sua e a nossa disposição de nós levarmos a glória para Deus através das nossas obras. Como que você faz? Qual é a sua motivação? O que está aí nesse coração? É a glória de Deus? Porque muitas vezes o que nós somos levados por anos e anos e anos é saber que nós somos salvos pela graça. Uma coisa é saber disso e não praticar. Uma coisa é nós sabermos que nós somos salvos pela graça e nós contentarmos e nós adorarmos uma história, nós adorarmos um templo, nós adorarmos a história da minha família. Eu nasci em berço cristão. É uma coisa é nós sabermos disso e nós não fazemos tudo para a glória de Deus. Por isso, irmãos, é importante nós sabermos por que nós fazemos as coisas. E nós fazemos as coisas tudo baseado num sentimento de constrangimento. O combustível para isso chama-se constrangimento. A graça, ela deve te constranger. Se a gente não faz o melhor, se nós não temos ainda a capacidade de contemplarmos algo e termos a sabedoria de perguntar aonde esse homem queria chegar, aonde esse artista queria chegar, aonde essas pessoas queriam chegar, ou aonde essas pessoas poderiam chegar com a motivação em Deus. Se a gente não consegue fazer isso ainda, é porque a graça não constrangeu. Ela tem que constranger. Nós devemos ficar diante de Deus e se constranger, entendendo, assim como o próprio apóstolo Paulo, ele diz na própria carta de Efésios, antes de falar sobre as obras na igreja, ele fala: quem não foi aquele que antes de subir aos céus desceu? Quem não foi aquele que antes, depois de morrer e antes de subir aos céus para a sua glória? Ele deixa bem claro, ele narra a logística de Deus. Ele fala: quem é aquele que antes de subir para a sua glória desceu ao inferno? Paulo fala isso no livro de Efésios, capítulo 4. Quem é aquele que antes desceu? Foi lá no inferno, visitou o inferno, encarou um lugar sem a glória de Deus, um lugar que você nunca, se você quiser, você vai. Um lugar destituído da glória de Deus, um lugar horrível, sem vida. Jesus foi nesse lugar, ele visitou esse lugar. Ficou longe de Jesus, longe de Deus. Aliás, Jesus ficou longe de Deus para que você não fosse para esse lugar. E agora, baseado nisso, ele pega o seu filho amado, o seu filho que ele ama tanto, aquele filhinho que ele ama tanto, e ele mata aquele filho por um ser ruim, um ser depravado, perverso, com pensamentos perversos, um ser idólatra. Ele mata esse filho por você. E a graça, ela deve trazer esse sentimento para a gente. A graça, ela deve nos constranger.
A graça, conforme eu disse de manhã, ela é como um filho que deseja a morte do pai. Pai, eu quero que você morra. Como que o senhor está vivo ainda? Me dá a minha herança. E esse pai dá a herança para esse filho gasta e ele idolatra tudo que ele pode idolatrar e contemplar na vida que não é o seu pai. Mas quando ele volta, esse pai ele recebe com todo amor, com todo carinho, ele coloca um anel no dedo do filho, dá a melhor roupa, a melhor festa, ele se alegra com a volta desse filho, e não tem como esse filho no outro dia acordar e olhar por essa casa, olhar por essa comida, olhar por esse anel, olhar por aquelas vestes e saber o que ele fez e ele não se constranger. Não tem como. Não tem como um filho que volta para esse pai, que esse pai recebe esse filho, ele não se constrange com essa graça, com esse favor não merecido. E foi justamente o que Deus, foi justamente o que Jesus fez com a gente. Ele tirou a gente do reino das trevas. Por isso nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, assim como o próprio Deus. Nação santa, sacerdote real, a fim de proclamar aquele que tirou do reino das trevas para o seu reino da maravilhosa luz. É baseado nesse constrangimento que nós temos, que nós fazemos as coisas, que a glória de Deus ele brilha através das nossas obras. Aí sim agora nós sabemos. Uma coisa é saber que a salvação pela graça, e a outra é saber disso e não praticar. Aí sim as nossas obras podem brilhar. Baseado nesse constrangimento, nessa ação constrangedora, nesse sentimento constrangedor, amanhã eu acordo, eu sou o melhor funcionário. É baseado nesse constrangimento. Não estou falando de tempo de igreja. Eu não estou falando se você nasceu no tempo, dentro de um berço cristão. Eu não estou falando quanto tempo você conhece Jesus. Eu não estou falando a história, as pessoas que fizeram parte de você. Eu estou falando de um sentimento de constrangimento. Você é constrangido pela graça de Deus? A pergunta é: o que você vai fazer com as suas obras baseadas nesse constrangimento? Você realmente quer que Deus seja glorificado? Você quer que realmente Deus seja glorificado? Você tem certeza disso? Você quer que Deus seja glorificado na sua vida? Você tem certeza disso? Olha só com a sua resposta. Deus vai falar que as suas obras me glorifiquem. Tudo. Não tem nada a ver a sua história da igreja. Não tem nada a ver o tempo que você serve ao Senhor, que você conhece a Deus, o tanto que você dá de dízimo para Deus. Você acha que Deus precisa da nossa migalhinha? Você acha que Deus precisa do nosso louvor, do nosso canto, muitas vezes desafinado, muitas vezes com fio, às vezes um problema? Mas como que você faz com esse sentimento de constrangimento as suas obras para Deus? Se você quer que Deus seja glorificado, Ele fala, baseado agora nessa graça, que as suas obras sejam para mim. A gente tem que tomar cuidado. Se a gente quer que Deus seja glorificado, e que a gente faça tudo de melhor para Ele, que nós sejamos a melhor versão de homem, a melhor versão de marido, a melhor versão de pai, a melhor versão de esposa, a melhor versão de irmão, a melhor versão de um servo do Senhor dentro de um ministério. Aí Deus diz: brilhe a sua luz pelas suas obras, para que Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Que Deus seja glorificado através das nossas obras, com a visão que nós fazemos isso baseado no constrangimento, não para o pastor, não para mim, não para eu ser adorado, mas para que Deus seja glorificado, com o melhor que eu posso fazer, para a glória de Deus.